Oi, gente. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Eu tô só dando um tempinho, tá? Para as pessoas irem entrando, daí a gente já começa, tá? Mais uns 2 minutinhos.
Pessoal, vocês estão vendo meus slides aí na tela? Sim, professora. Então, beleza. Bom, temos 27 já, eu acho que eu vou começar, daí eu vou dando uma olhadinha se mais alguém tentar entrar aqui para eu aceitar, beleza? Então, nossa aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre os instrumentos de orçamento, sobre o orçamento público em si. Eu falei a aula passada para vocês que tem 3 instrumentos orçamentários, e a gente vai ver de forma um pouco mais detalhada quais são eles. Então, nesse primeiro slide aí, a gente só tem qual que é o objetivo do governo, né? Que apesar de a gente ver que isso não é, esse objetivo maior, às vezes não é atendido, principalmente nos dias de hoje, a gente está vendo muito isso. O objetivo do governo é esse bem-estar de todo mundo, né? Bem-estar da coletividade. Para isso, ele tem que se organizar, né? Para ele conseguir atingir esse objetivo. E por isso que há os orçamentos públicos, para ele definir o que ele vai querer fazer nos próximos anos ou no próximo ano. Logo abaixo eu coloquei um artigo que é da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu acho que se vocês estão assistindo o jornal, vocês estão escutando alguma coisa sobre essa lei. Então, essa lei é uma lei de 2000, lei número 101 de 2000, que veio depois para fazer com que os gestores tivessem mais compromisso no efetivo gasto dos recursos públicos. Mas daí lá nesse artigo da Lei REF, ela já menciona que o governo tem que ter uma ação planejada. Então, para isso que serve o orçamento. Não adianta o governo federal arrecadar milhões e não saber onde aplicar esse recurso. Por isso é feito o orçamento, para definir onde vou gastar os recursos públicos, onde vou gastar os impostos, tributos, taxas, enfim, tudo que eu vou recolher dos contribuintes. Então, a LRF só vem reforçar isso, falar que você tem que planejar para gastar corretamente os recursos públicos. Tá? Daí, o resto aqui do artigo, o mais interessante é que ela frisa que tem que ter ação planejada. Tá? Então, esses são os nossos... Ai, tá aparecendo uma telinha chata aqui para mim, deixa eu só fechar. Esses são os nossos 3 instrumentos orçamentários. Então, o primeiro que a gente tem é o PPA, Plano Plurianual, daí a gente tem a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. Esses instrumentos orçamentários, eles estão previstos na Constituição Federal. Então, lá nesse artigo que eu coloquei ali no slide, artigo 165, fala que o Poder Executivo vai ter que fazer essas 3 leis orçamentárias, esses 3 instrumentos orçamentários. O que é importante ver nesse artigo? Ele fala ali que é o Poder Executivo que vai fazer esses 3 tipos de orçamento, de leis orçamentárias. Mas o normal, quando a gente vê lá o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, a gente tem na nossa cabeça que quem faz leis, na real, é o Poder Legislativo. Mas as leis orçamentárias, quem inicia elas é o Poder Executivo. Ele cria, porque ele que vai executar e ele que vai ter que saber o que está sendo, qual é a necessidade do município, do estado ou da federação naquele momento. Então, ele cria essa lei e manda para aprovação do legislativo. Então, no caso de um município, é a prefeitura lá que faz a lei orçamentária e manda para a Câmara de Vereadores para aprovação. E depois é executado esse orçamento. Então, desse slide, só guardem que, apesar de ser uma lei, quem faz não é o legislativo. Lei orçamentária, quem faz
é o poder executivo. Aqui está o conceito de PPA, daí tem algumas palavras que são importantes para vocês lembrarem, e também porque essa definição ela é cobrada muitas vezes dessa forma, tipo em concurso público, enfim. Então ele fala lá que o PPA é um instrumento de planejamento do governo que estabelece de forma regionalizada. Essa forma regionalizada do PPA está ligado a, por exemplo, na região Nordeste as necessidades são uma, aqui no Sul são outras. Então, dependendo do local que está sendo feito o orçamento, tem determinadas características e determinadas necessidades. Por exemplo, também dentro de Curitiba a gente tem várias regiões. Cada região tem determinada necessidade, cada bairro, enfim. Então, ele é um planejamento da atuação do governo, né? Onde eu vou gastar os meus recursos, e vai ser decidido de forma regionalizada. Essa forma regionalizada é vendo a necessidade de cada região. Então, vai ser estabelece de forma regionalizada. O que vai estabelecer? Diretrizes, objetivos e metas. Aí tem até um macetinho para você lembrar lá do PPA, que é o DOM, D de diretrizes, O de objetivos e M de metas. Mas o que é? Essa diretriz é para onde o governo vai caminhar, o que ele vai querer fazer. Por exemplo, em Colombo eu quero melhorar a educação. Essa é a minha diretriz, meu objetivo maior. Esse ano ou nos próximos 4 anos, que é o caso do PPA, no planejamento para 4 anos, eu quero melhorar a educação. O que vai ser meu objetivo para melhorar essa educação? Vou construir escolas. Ponto. Objetivo, construir mais escolas. Qual que é a minha meta? Construir 5 escolas. 5 é a minha meta. Ou atender mais 1.000 estudantes. Enfim, você define a quantidade da tua meta e a forma de avaliar ela. Por pessoas atendidas, por escola construída, por hospital feito, enfim. Então, PPA é esse plano maior. Então, lembrem de definição de PPA, que vai estabelecer DOM, diretrizes, objetivos e metas. Para a administração pública federal, mas aqui é federal, estadual, municipal, enfim. Para as despesas de capital ou outras delas decorrentes. Despesa de capital também é um termo bem de contabilidade pública. E imagine que despesa de capital é despesa de investimento. E daí essas despesas que está na definição para as despesas de capital e outras delas decorrentes, porque para você manter a tua despesa de capital, você acaba tendo outras despesas que a gente chama de despesas correntes na contabilidade pública. Então, imagine que eu pavimentei uma rua lá, que ela era era de terra, enfim, sei lá, pavimentei essa rua. Isso foi um investimento, foi uma despesa de capital. Oi? Alguém está falando comigo? Escutei uma vozinha. Qualquer coisa pode falar na boa, tá? Só que talvez eu não escute muito bem, então me fale, escreva, enfim. Então, para as despesas de capital, que é um investimento, e outras delas decorrentes. Então, fiz a pavimentação de uma via, beleza, despesa de capital, mas eu vou ter que manter essa via, devo fazer lá o tapa-buraco da rua. Isso é uma despesa decorrente da despesa de capital, que eu estou mantendo a minha pavimentação. E outras mais, tipo, construir um hospital novo. Eu vou ter que manter esse hospital, vou ter que pagar funcionário, vou ter que pagar energia, vou ter que pagar medicamentos, enfim, alimentação hospitalar. Então, no PPA, você vai estabelecer lá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas para essas despesas de investimento e para as outras que vão decorrer desses investimentos feitos. E para as relativas programas de duração continuada. Programa de duração continuada é aquela despesa que não pode parar, por exemplo,
é transporte escolar. Não é um investimento, só se talvez você tenha a tua frota já pronta, daí ela foi um investimento no passado, mas ela vai ser sempre um programa de duração continuada, sempre vou ter que estar oferecendo aquilo. Então, você vai fazer um plano para você investir, manter esse investimento e para manter as atividades normais do governo. E daí o resto importante ali dessa definição é que esse plano é para 4 anos. Então, imaginem que esse PPA é feito uma previsão de receita para o ano. Agora o próximo PPA vai ser, o municipal vai começar em 2022. Então, vai ser feita uma previsão de receita. Lá no meu ano eu vou arrecadar 50 milhões em 2022. E daí vou fazer a parte da despesa, onde vou gastar. Daí vai ter várias ações do governo, lá, construção da escola, construção do posto, pavimentação de uma via. Então, o PPA é isso, faz uma previsão de receita e estabelece as despesas. Mas é feito isso para 4 anos. Receita e despesa, por exemplo, de 2022, receita e despesa de 2023, receita e despesa de 2024 e receita e despesa de 2025. Quanto vou arrecadar e onde vou gastar, mas para 4 anos. Então, é um plano maior. Depois desse instrumento, a gente tem a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. O próprio nome dele já diz que ela vai dar uma diretriz para o orçamento. E nesse caso, ela dá diretriz para o orçamento anual. Então, além de ter esse plano maior, tem um orçamento anual. Porque em 4 anos muita coisa vai variando, então você vai ter que adequar sempre o teu orçamento. Você faz um plano maior, mas aí você vai meio que atualizando ele lá todo ano. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é anterior à Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento em si mesmo. E por definição, ela é aquilo que está ali na Constituição Federal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública federal. Então, vai ser lá para o período de um ano. Daí tem algumas coisas da definição que é importante. Vai dar diretriz para o orçamento, vai ser mais específico, que tem o plano maior de 4 anos. Daí ela vai tentar especificar melhor para que ocorra o orçamento. Então, plano maior, PPA, vem a LDO, que vai meio que dar as diretrizes para o orçamento, vai definir mais as metas mais de curto prazo. Veja ali que eu deixei em negrito, que orienta a elaboração da LOA, Lei Orçamentária Anual. Daí ela vai dispor sobre as alterações na legislação tributária. Por que a LDO vai falar sobre isso? Se eu mudei algo na minha legislação tributária, tipo uma alíquota ou a base de cálculo, enfim, vai influenciar na arrecadação do ente, né? Se for o Estado, mudei uma alíquota, sei lá, do ICMS do Estado tal. Vai influenciar ou para mais a receita ou para menos. Então, por isso que essa LDO vai contar lá, entendeu, o que aconteceu, enfim. E vai falar também das políticas, da política de aplicação das agências financeiras, tipo da Caixa Econômica, da agência de fomento, como que elas vão estar atuando naquele próximo ano, porque também influencia na receita e na despesa. Porque os entes públicos também fazem empréstimos bancários, que a gente chama de operação de crédito, enfim. Então, a LDO ela dá diretrizes mais específicas de mudanças daquele período, enfim, para você poder fazer a lei orçamentária anual, que é o terceiro instrumento que a gente tem orçamentário. Então, temos o PPA, que é o plano maior, a LDO, que dá diretrizes para o orçamento em si, que é o nosso terceiro instrumento orçamentário, conhecido como LOA. Então, vocês vão ouvir bastante falar nessa disciplina em PPA, LDO e LOA. Então, PPA, 4 anos de planejamento, a LDO vai dar diretrizes mais específicas para o orçamento daquele ano. Tá? E a LOA nada mais é que o orçamento em si para o próximo ano. Tipo, esse ano é feito o orçamento para o ano que vem. E ele tem que estar condizente lá com o PPA e com a LDO.
Eu não posso ter colocado lá no meu PPA que em 2021 eu vou ter 50 milhões de receita e na minha LOA colocar 40 milhões. Então, se eu estou fazendo a LOA e quando eu fiz o PPA tinha uma outra previsão de receita, eu tenho que fazer uma alteração no meu PPA, enfim, para eles ficarem sempre condizentes, sempre o mesmo valor e as mesmas ações. Porque é impossível se planejar 4 anos antes e não chegar no, tipo, 2 meses antes e não ter mudado nada naquele ano. Então, a gente faz um plano maior, mas depois vai adequando ele com a lei orçamentária anual. Por definição, aí a lei orçamentária é onde é feita previsão de receita e fixação de despesa. Guardem exatamente essas palavras. A LOA, ela prevê a arrecadação e fixa a despesa, que esse é realmente o termo que se usa. Prever a arrecadação é meio que estimar quanto que você vai receber de arrecadação dos seus contribuintes. E fixar a realização de despesa é você definir o que você vai fazer com o dinheiro. Vou pagar salário, vou pagar professor, vou fazer escola, vou pavimentar, vou construir uma praça, enfim. Então, a LOA é isso. Faço uma previsão de receita de cada um dos impostos que eu recolho, mais as transferências que eu recebo de outros entes, da federação, do estado, e daí vou definir onde vou gastar. Então, 3 instrumentos aí. Para se fazer essas leis orçamentárias, tem determinados prazos. Então, tem prazos para o Poder Executivo. Lembra que eu falei que é o Poder Executivo que faz essas leis, então não esqueçam que é o Executivo, não o Legislativo. Mas o Poder Executivo precisa de uma aprovação do Poder Legislativo. Esses prazos que vocês estão vendo aí na telinha, tá todo mundo na mesma tela, só para eu saber? Alguém me fala? Às vezes eu estou falando e tá aparecendo outra coisa para vocês aí. Tá aparecendo uma tabelinha de prazos? Sim? Sim, professora. Tá sim, professora. Ah, beleza. Então, veja, esses prazos são da federação. Então, estados e municípios não precisam seguir esses prazos necessariamente. Esses prazos são definidos na lei orgânica de um município ou na Constituição Estadual. Só tem que ser meio que nessa ordem, fazer o PPA, depois LDO e LOA, senão não faz sentido. Então, veja, lá no município onde eu trabalho, o PPA a gente tem prazo até 30 de junho para fazer. A LDO, que aí está 15 de abril, que é o federal, o prazo do federal, a gente tem até agora 15 de agosto para fazer. E a LOA até, acho que 31 de setembro, enfim. Então, varia esses prazos. É só para vocês terem uma noção de que faz a LOA, manda, daí eles podem fazer algum tipo de emenda, o orçamento, enfim, e daí é devolvido para execução. Ô, professora, Oi? mas ali, ó, volta ali na tela, por favor. Volto. Mas assim, tem até aquela data de envio e daí, assim, o executivo tem... o executivo não... O legislativo aprova até aquela outra data? Aham, é o tempo que eles podem ficar Mas analisando. daí não pode ter o gasto. Que na verdade isso é sempre feito no pro ano anterior, entendeu? Pro ano seguinte. Esse ano tá. a gente está elaborando para 2021. 21, E assim vai. entendi. Daí até 22/12 tem que ser aprovado daí. Sim, é isso aí. Para daí começar a executar em 1 de janeiro do outro ano. Tá. Ainda sobre a lei orçamentária anual, a LRF, lá, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela fala algumas coisas. Tipo, primeiro que ela deve ser compatível com PPA e LDO. Não posso fazer o plano maior, fazer a lei que dá diretriz para o orçamento e a LOA não ter nenhuma relação com esses planos. Então, uma tem que estar coerente com a outra. Então, uma tem que seguir, tipo, o plano maior deve ser seguido pela lei de diretriz orçamentária e a LOA. A LDO e a LOA são anuais, e o PPA, 4 anos. Não lembro se eu falei isso. Mas tem que seguir o plano maior sempre. Outra coisa que a LRF fala é que deve conter reserva de contingência. O que é essa reserva de contingência?
é uma ação específica para algo que possa acontecer extraordinário. Tipo, não imaginava que ia ter uma enchente lá na cidade, mas eu reservei um dinheiro para isso. Geralmente, acho que é, sei lá, 1% do orçamento total. Acho que cada um define quanto que quer deixar na reserva de contingência. E daí essa definição de quanto vai ser minha reserva de contingência está lá na LDO. Decidimos deixar para reserva de contingência tantos por cento e daí vai ter que também justificar porque fez esse percentual. Mas sempre na parte da despesa vai ter lá 50 milhões de receita. Vai ter todas as despesas definidas, sempre receita igual a despesa, e vai ter uma ação específica de governo que vai se chamar reserva de contingência, que é para esse tipo de gasto extraordinário. Todas as despesas relativas à dívida pública constarão na LOA. Os municípios também têm dívida, Estado também, porque eles fazem empréstimos ou eles têm dívidas de impostos, enfim. E também vai ter que ter uma ação, pagamento da dívida com o PASEP. Lá no meu município a gente tem a gente foi autuado pela Receita Federal de PASEP bem de antigamente, assim, sei lá, 2008, 2009, não, acho que é 2002. E a gente paga até hoje uma dívida com o PASEP. E daí, na minha parte de despesa lá no orçamento, eu tenho que ter uma ação específica para pagar essa dívida. Então, além de ter as ações de governo normais, de custeio e de investimento, vai ter que ter ações específicas para pagamento da dívida. A gente também lá tem 3 operações de crédito com a Agência de Fomento do Paraná, que foi empréstimo feito. Empréstimo para pavimentação. Empresta o dinheiro, faça a pavimentação, e daí eu tenho que ficar pagando lá a agência de fomento, né, todo mês. Amortização da dívida e juros. Daí vai ter uma ação específica também, pagamento de juros e amortização do meu empréstimo. Então, também tem que contar na LOA isso, as dívidas que eu estou pagando. Deixa eu aceitar mais uma pessoa aqui. Outra coisa que a LRF fala, é vedado consignar na LOA crédito com finalidade imprecisa ou dotação ilimitada. Então, toda a minha receita eu vou ter que ter uma despesa. E eu não posso falar assim, compra de medicamentos e não definir o valor. Então, cada ação que eu tenho vai ter Sério? compra de merenda escolar e tanto valor. E assim vai. Margarina só ou maionese? Eu sou metade de margarina. Opa. Margarina ou maionese? Margarina, metade. Outra coisa, não pode ter dotação para investimento com duração superior a 1 ano que não esteja previsto no PPA. Então, se eu tenho qualquer tipo de obra, ou geralmente a obra vai demorar mais de 1 ano, ou enfim, é difícil fazer em 1 ano, ela vai ter que estar lá prevista no PPA. Se é uma obra que vai passar, tipo, de 2022 para 2023, então ela tem que constar lá no PPA, não só na LOA. Tá? Então, isso são coisas, detalhes que a LRF pede em relação ao orçamento. Mas o que eu quero que vocês pensem nesse momento é que o orçamento é uma previsão de arrecadação e daí nós temos as ações de governo para gastar todo esse orçamento. E não se pode fazer absolutamente nada na administração pública que não esteja no orçamento. Se eu receber um recurso diferenciado, assim, que não estava previsto, tipo, fiz um convênio com a União para comprar um ônibus escolar. Só que quando eu fiz meu orçamento lá no ano passado, eu não pensei que eu ia receber isso, eu não sabia que ia conseguir firmar esse tipo de convênio. Daí, para eu gastar esse dinheiro, eu vou ter que fazer uma alteração orçamentária por lei ou por decreto, dependendo do que for, para poder executar isso. Que daí eu vou mostrar para vocês os tipos de alteração orçamentária aí na sequência. Mas pensem que na gestão pública só se pode executar o que tiver na LOA. Não tem como fazer nada que não tiver previsto em lei. Então tem toda uma aprovação disso para que se gaste corretamente os recursos públicos, tá? Vamos seguindo. Aqui só tem uma definição de orçamento, mas
o mais importante é que é esse instrumento de atuação do governo. Não se pode fazer nada que não esteja previsto na lei orçamentária. Aqui, esses créditos adicionais são as formas de alterar o orçamento. Seria impossível você executar tudo em um município, ou no estado, ou na União, se você fosse uma coisa totalmente engessada, que você não conseguisse alterar absolutamente nada. Principalmente por causa do exemplo que eu estava dando anteriormente. Recebi um recurso que eu não esperava receber. Você tem que aproveitar esse recurso, tem que gastar. Então, você faz as alterações orçamentárias. Essas alterações orçamentárias têm esse nome de créditos adicionais. E daí eu tenho esses 3 tipos de alteração. Então, suplementar, então crédito adicional suplementar, crédito adicional especial e crédito adicional extraordinário. O primeiro é quando eu já tenho uma ação criada lá na minha LOA. Eu já tenho uma ação, por exemplo, compra de merenda escolar. Mas o ano foi acontecendo, eu tinha previsto lá 1 milhão para gastar com a merenda escolar, mas percebi que eu estou precisando de mais dinheiro lá nessa ação, que não vai ser suficiente 1 milhão. Eu vou ter que fazer uma alteração orçamentária aumentando o valor daquela ação. Por isso tem essa definição, reforço de dotação já existente. Eu já tenho a ação compra de merenda, mas o valor que eu tinha colocado lá no meu orçamento não está sendo suficiente. Aí a importância de controlar lá a execução do orçamento, e olhando o que está acontecendo, enfim, para ver se você não vai precisar de mais recursos para aquilo. Então, esse é o primeiro tipo de alteração no orçamento, crédito adicional suplementar. O segundo é quando eu não tenho a ação criada, que é o exemplo lá de compra por um convênio lá, que eu estava falando anteriormente. Recebi um dinheiro para comprar um ônibus escolar e eu não tinha uma ação compra de ônibus escolar lá no meu orçamento ainda. É uma despesa nova. Quando eu vou criar essa despesa nova, eu não posso simplesmente fazer uma alteração sem passar pelo legislativo. Então, geralmente, crédito adicional especial, ele já cria uma coisa que não estava prevista no meu orçamento, nesse caso, a compra de um ônibus. Então, eu vou ter que fazer um projeto de lei de alteração da LOA, faço um projeto de lei falando, vou gastar esse recurso, blá, 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 que eu recebi, falo a fonte do meu recurso, recebendo de convênio, enfim. E esse projeto de lei vai para o legislativo, é aprovado, vira uma lei de alteração da lei original do orçamento. Já esse crédito o suplementar que eu tinha falado anteriormente, que só aumenta o valor de uma ação já existente, de uma despesa que já existia, esse não precisa passar pelo legislativo. A minha compra de merenda já tinha sido aprovada lá quando eu fiz a lei orçamentária anual, só precisei aumentar a despesa, daí não precisa passar pelo legislativo. Mas quando eu estou criando uma despesa diferente, compra de um ônibus, vai ter que passar lá para aprovação para daí alterar a minha LOA. E o último tipo de alteração orçamentária é o extraordinário, que é em caso de urgência, de guerra e calamidade pública. Muitos municípios agora, por causa da pandemia, declararam calamidade pública, daí eles podem fazer alteração orçamentária, assim, de forma sem passar pelo legislativo, porque estão no momento de calamidade. Então, mas daí é um caso bem específico, né? Tem que fazer um decreto falando que está em calamidade, enfim, para daí poder fazer esse tipo de alteração orçamentária, sem precisar de aprovação. Então, imagine que esses são os 3 tipos de créditos adicionais, e créditos adicionais são as alterações orçamentárias. O primeiro, para aumentar o valor de uma despesa que já existia, que não foi suficiente, e o outro, quando eu estou criando uma despesa nova. E o extraordinário em casos de urgência. Mas eu falei para vocês que no começo que a receita tem que ser igual a despesa lá no meu orçamento. Então, como que eu faria um crédito suplementar? De onde que eu ia tirar dinheiro se a minha receita era 1 milhão para merenda lá e eu coloquei 1 milhão na despesa? Como que eu vou aumentar minha despesa lá no crédito adicional sem ter de onde retirar esse recurso? Aí a gente tem 3 tipos de fontes para você retirar o recurso.
Uma delas é assim, estou precisando de dinheiro para merenda. E lá na minha ação, que é de compra de medicamentos, por exemplo, está sobrando. Então, eu faço uma alteração diminuindo lá o que eu tinha definido para compra de medicamentos e aumentando a minha merenda, fica elas por elas. Não estou aumentando a minha despesa, porque eu cancelei um pouquinho de uma despesa que eu não precisei muito e estou aumentando a outra. Então, essa é uma forma que se chama cancelamento de dotação. Cancelo uma despesa e aumento a outra. A outra forma de eu fazer esses créditos adicionais é por superávit. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. Na contabilidade pública, a gente tem superávit e déficit. Superávit é quando a receita arrecadada que eu tive num exercício foi maior do que a despesa empenhada. Então, lá em 2019, eu tive 15 milhões de receita arrecadada, receita que entrou lá no cofre público, e eu só fiz empenho da despesa, que é um termo que a gente vai ver para frente, mas é como se eu tivesse me comprometido a pagar, 10 milhões. Então, 15 milhões de receita menos 10 milhões de empenho, eu tive 5 milhões de superávit em 2019. Estou dando um exemplo. Esses 5 milhões sobrou em caixa. Então, eu posso aumentar o orçamento do próximo ano usando esse dinheiro. Então, estou lá em 2020 executando o meu orçamento, eu sei que eu tenho 5 milhões lá, digamos, em caixa que sobrou do ano passado. Estou precisando aumentar minha merenda escolar. Uso esse recurso do ano passado. Essa é a segunda forma de você aumentar a despesa. E a terceira forma é por um excesso de arrecadação. Tinha previsto lá que de IPTU ia entrar 500 mil. Estou controlando lá o que está entrando no meu caixa de IPTU e está entrando 2 vezes mais do que eu esperava mensalmente. Então, eu posso fazer uma estimativa de que eu vou receber mais IPTU do que eu tinha previsto lá no ano anterior. Então, posso fazer alteração orçamentária falando que é um excesso de arrecadação. Outro tipo de excesso de arrecadação é a receita que vem de convênio, né? Firmei um convênio e não imaginava que ia ter. Também é um excesso, uma coisa que eu não tinha previsto de arrecadação. Então, além de ter esses 3 tipos de alterações orçamentárias, tem 3 fontes para aumentar minha despesa. Então, cancelamento de dotação, superávit ou excesso de arrecadação. Além disso, a gente tem alguns princípios orçamentários. Primeiro, a programação. Programação, na verdade, é ter um planejamento para o gasto de despesas. Isso já é meio óbvio, né? O princípio da unidade é que você faz um único orçamento. Não tem 2 orçamentos para a mesma entidade. Sempre é um orçamento. O princípio da universalidade, ele fala que no orçamento tem que entrar todas as receitas e todas as despesas para um determinado período. Princípio da anualidade é que o orçamento ele é anual. Então, em outros países nem é igual o ano. Ele começa às vezes em setembro, vai até outubro, enfim, ele varia. No nosso caso, o orçamento é de janeiro a dezembro. Princípio da exclusividade fala que a lei orçamentária só pode tratar de orçamento. O que acontecia é que quase ninguém dava muita bola antigamente para as leis, nem liam direito, às vezes colocavam uns artigos nada a ver no meio da lei, tipo aumento de salário do prefeito no meio da lei, se aprovava e ninguém via. Então, por isso surgiu esse princípio, que só pode conter assunto relacionado ao orçamento na lei orçamentária. Legalidade, porque o orçamento é uma lei. Então, princípio da legalidade. O princípio do equilíbrio é que a receita tem que ser igual à despesa. Não vinculação ou não afetação das receitas é que eu não posso fazer uma definição, uma determinação assim, receita de ISS vai só pagar salário de professor. Eu não posso fazer uma vinculação desse tipo, que uma determinada receita só vai pagar uma despesa. Então, isso quer dizer esse princípio. Orçamento bruto é que na parte da receita eu vou ter sempre minha receita bruta.
Às vezes ocorre algum tipo de desconto, que a gente vê muito no caso do IPTU. Meu IPTU é R$1.000, mas se eu pagar em uma parcela, eu pago 900. Mas lá no orçamento vai ter que estar demonstrado o valor total lá do IPTU, que será cobrado dos contribuintes, e o valor de desconto. Tipo, bruto menos o descontinho e daí o líquido. Assim, não posso colocar direto o líquido. Então, a forma de orçamento vai ser, na parte da receita, vai ser por orçamento bruto. E especificações e discriminações na parte da despesa. Tem que estar bem descrito onde eu vou gastar o recurso. Especificar a forma de gasto do recurso. Aqui tem até a ver com o que o André comentou lá das datas de aprovação. Pensem que o orçamento ele é anual. Tem até lá o princípio da anualidade. Mas o ciclo orçamentário ele não é anual. Porque ele não começa em 1 de janeiro, o ciclo orçamentário. Tem todas as etapas desse orçamento. Então, veja, a primeira etapa é a elaboração do orçamento. Então, o Poder Executivo vai lá, faz a previsão de receita e define tudo que vai gastar. Feito isso, ele vai passar lá para o Poder Legislativo analisar e tal, ver se não quer fazer nenhuma melhoria, enfim. O Poder Legislativo, ele não pode, tipo, aumentar a minha despesa. Por exemplo, eu fiz a minha previsão de receita 50 milhões, fixação de despesa em 50 milhões. Chega lá no Legislativo, ele quer que fique 51 milhões, tipo, a receita e despesa. Isso ele não pode fazer nenhuma emenda desse tipo. Ele não pode também mexer na dívida pública, porque o Poder Executivo sabe exatamente o que está devendo, então não tem como ele propor alterações nessa parte de dívida. E também não pode propor na parte de despesa com pessoal, porque também já é todo feito um plano de carreira, enfim, então o Poder Executivo sabe o quanto ele vai ter de despesa com pessoal, então ele já faz uma previsão meio que exata disso. Então, mas o Poder Legislativo pode propor emendas, tipo, atire um pouquinho de despesa aqui com a saúde, coloque um pouco mais de educação. Não gostei de ter pouco dinheiro para assistência social, mude para lá. Ele pode propor alterações de cancelamento de dotação, tira daqui e coloca ali. Não pode aumentar a despesa. Aprovado e tal, começa lá o ano, que é a execução orçamentária e financeira. Então, o que é isso? Começa a arrecadar os recursos e a gente começa a pagar as despesas. Isso, essa execução orçamentária é o ano em si, as coisas vão acontecendo, recebendo, pagando, recebendo, pagando. Execução. E a última etapa de avaliação é que você tem que ver se você fez um planejamento totalmente nada a ver, né? Tipo, previ que eu ia gastar R$1.000 com diárias de pessoal e gastei, sei lá, R$100. Então, além de você fazer o orçamento, aprovar ele, executar, depois você faz uma avaliação. Geralmente, essa avaliação é pela despesa empenhada. Tipo, deixei no meu orçamento R$1.000 para uma coisa e só empenhei 100. Alguma coisa eu fiz errado. Daí você avalia em percentuais. Executei tanto, enfim. Então, o orçamento é anual, mas o ciclo é maior, né? Ele leva quase 2 anos, na verdade. Beleza? Aqui eu coloquei, na verdade, só um pequeno exemplo, mas eu até vou ler para vocês a historinha para a gente ver, por exemplo, como começa a definição de uma ação. Então, imagine o seguinte, é um pequeno município com o principal produto a laranja, mas não há escoamento satisfatório de sua produção. A causa é a estrada de terra muito estreita e, por ser utilizada por carroças, dificulta a passagem de caminhões. E o problema é agravado por uma ponte de madeira mal conservada. A estrada é muito ruim e na ponte não está passando caminhão, só carroças. Então, até passar a ponte, o transporte é feito por carroças e a safra vai aumentar em 50%. Então, isso é uma situação, um problema. Daí, o que eu vou fazer? Vou ter que definir a minha atitude lá para consertar isso no município. Aqui está a definição dos nossos objetivos. O que a gente podia fazer? Construir uma nova ponte, ampliar e asfaltar a estrada ou ampliar a estrada.
Eu vou ter que, enfim, escolher entre um e outro, ou, enfim, só o que eu tiver recurso para fazer. Pense que no poder público você tem inúmeros desejos, de vontades, mas o recurso sempre é limitado. Então, você tem que escolher entre uma coisa e outra. Muitas vezes você não consegue fazer tudo. Não adianta sonhar e, enfim, não conseguir executar nunca. Nesse caso, a gente tem os objetivos, foi decidido lá, ó, construir uma nova ponte ou ampliar e asfaltar a estrada. Que seria o ótimo, né? Arrumar as duas coisas. E daí vai definindo mais detalhadamente o que você precisa fazer. Ah, para construir uma nova ponte, vou ter que localizar a posição, elaborar um projeto, contratar a obra, construir a ponte. Pense que é dessa forma que deve ser feito um orçamento perfeito, pensar em cada detalhe. Mas tem muitos entes públicos que nem tem nem pessoal capacitado, nem tempo, nem nada, enfim, porque as pessoas caem lá no poder público e tem que ir se virando como dá para aprender e fazer. Então, daí o outro objetivo, ampliar e asfaltar, vai ter que passar uma motoniveladora, contratar asfaltamento, asfaltar. E daí, ainda para fazer tudo isso, vai precisar de recursos humanos, financeiros, enfim. Voltei errado aqui. Daí, a gente começa coloquei só uma classificação, porque o nosso orçamento, ele é chamado orçamento do tipo programa. Então, você cria programas e dentro dos programas, ações. Por exemplo, programa... Aqui está estradas vicinais, mas vou dar outro exemplo para ficar mais fácil. Vou criar um programa dentro do meu orçamento, programa Mais Educação. É o nome do meu programa, Programa Mais Educação, e com esse meu programa eu quero melhorar a educação do município, enfim. Para eu atingir esse meu programa, eu faço ações de governo. Ação 1, construir uma escola. Ação 2, dar treinamentos aos profissionais da educação. Ação 3, comprar materiais didáticos atualizados para os alunos, enfim. Então, dentro de um programa, eu tenho 3 ações específicas. Então, as ações fazem eu cumprir o meu programa, que é Mais Educação. Por isso, é chamado nosso orçamento programa. Dentro de orçamento, tem vários programas. Programa Saúde para Todos, programas Estradas Vicinais, enfim. E daí, você faz uma classificação por função, subfunção, programa. Essa função e subfunção, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, que tem uma tabela padrão de função e subfunção. Mas aí você faz uma classificação ali, onde você vai encaixar essa atuação, lá no nosso caso, construção da ponte, ampliação. Mas era só para vocês saberem que o nosso tipo de orçamento programa. Define um programa e ações para ficar dentro de um programa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Feito isso, vou pegar um outro slide aqui, beleza? Quero saber uma coisa. Alguém entrou lá no material para pegar ele lá do AVA? Esse material é para ter os 2 slides que eu estou trabalhando aqui no material de estudo. Até olhar aqui, peraí. Eu vou só dar uma olhadinha aqui no AVA. Mas me falem se vocês entraram, se alguém entrou. Entrei sim, professora. E tem 2 slides lá, né? Deixa eu ver. Ah, beleza. Tá. Beleza, deixa eu fechar esse aqui. Ai, que droga. Então, imaginem que eu estou lá fazendo o orçamento. Mas daí, no meu orçamento, como tudo em contabilidade tem numerozinhos, eu vou ter números também no meu orçamento, para definir cada ação.
Então, a ação lá, compra de medicamentos, ela vai ter uma numeração específica para você controlar ela. Tipo, é um número gigante, que é a dotação orçamentária que a gente vai ver agora. E cada númerozinho indica uma coisa. Estão vendo esse slide de orçamento público? Sim. Ok. Então, beleza. Primeira coisa que a receita, para você fazer a previsão da receita, você não pode fazer assim, sei lá, eu acho que vai ser 1 milhão e pronto. Você analisa lá os 3 últimos anos, quanto que foi evoluindo a receita, e ainda tem que fazer uma previsão para os próximos 2 anos. Então, eu pego os 3 e faço ainda a projeção para os outros 2 anos seguintes da minha receita. Geralmente aplica um percentual lá, enfim, não tem como, é bem difícil fazer a previsão de receita. Pode quebrar um ente público se fizer uma receita prever muito dinheiro ou pouco dinheiro, enfim. Então, tem que fazer uma previsão de receita bem consciente. Na verdade, às vezes é melhor fazer previsão de receita menor do que a maior. Mas você tem toda uma regra lá. Pega os últimos anos, vê quanto deu e faz previsão. Essa parte. Além disso, não sei se já ouviram falar em fonte de recurso em contabilidade pública, fonte de recurso livre, fonte de recurso da educação, fonte de recurso do Fundeb. Fundeb, ele estava em discussão. Quem estava vendo o jornal esses tempos estava vendo lá que eles queriam aumentar, acho que o percentual do Fundeb. Fundeb é tipo um recurso bem específico. Dentro da administração pública, a gente tem como dinheiro carimbado. Esse dinheirinho é para gastar com saúde, esse dinheiro é para gastar com educação, esse dinheiro é com assistência. Então, a gente tem fontes livres, que eu posso gastar com o que eu quiser, dinheiro que é arrecado e posso gastar com quem quiser, e tem fontes que são específicas. Um exemplo é esse Fundeb. Fundeb é um dinheiro específico para a educação básica. Então, quando a União, por exemplo, vai me passar os impostos federais, ela já retém um pedacinho lá do que ela ia me passar e faz o meu fundinho lá para a educação. E daí ele vem direto um dinheiro carimbado para eu gastar só com educação, que se chama Fundeb. Além disso, dentro do Fundeb, o Fundeb ele é separado em Fundeb até hoje em dia, Fundeb 40% e Fundeb 60%. Então, se eu ganho R$100 de Fundeb, 40 eu tenho que gastar com uma coisa na educação e 60 com outra. Até esse ano, 60% eu tinha que gastar especificamente com salário de profissional da educação. E o 40% com qualquer outra coisa da educação. Agora eles estavam votando para mudar esses percentuais, enfim. Mas imagine que, além de você fazer um orçamento, receita igual despesa, você tem receitas específicas para gastar com determinadas áreas. Aqui nessa tela, eu coloquei fonte 000, é fonte livre. Fonte 101 é uma fonte que o númerozinho dela é do Fundeb. E essa fonte 303 é a fonte da saúde. A gente tem que gastar 15% do orçamento com saúde e 25% do orçamento não, da receita de impostos com saúde e 25% da receita de impostos com educação, além lá do Fundeb, enfim. Então, quando eu faço meu orçamento, eu também tenho que colocar receita e despesa por fonte igual. Eu não posso fazer... aqui eu só coloquei que se a receita for 100 mil para fonte livre, a despesa na fonte livre também tem que ser 100 mil. Então, tem que estar coerente, tipo, receita livre igual a despesa da fonte livre. E receita da fonte 101 igual a despesa da fonte 101. Então, coloquei aqui que não pode fazer receita na fonte livre de 100 mil e despesa de 110. Então, além do orçamento tem que ser equilibrado no seu total, ele tem que ser equilibrado entre receita e despesa em cada fonte de recurso. Eu coloquei esses órgãos aqui porque o orçamento, o primeiro dígito lá de uma ação de governo, lá no número que é o número dado à ação, ele começa primeiro com o dígito de órgão. É toda uma sequência, órgão, unidade, função, subfunção, a gente vai ver para frente. Então, só coloquei exemplos aqui de órgãos. Órgãos, no caso, é a estrutura administrativa lá do ente público. Coloquei aqui os órgãos que são lá da prefeitura que eu trabalho.
a Câmara está aqui, mas é porque a gente faz orçamento, porque Câmara não tem recurso próprio, a gente tem que repassar para eles sobreviverem. Daí são os órgãos, tipo as secretarias, turismo, finanças, obras, enfim. Além disso, às vezes alguns órgãos eles têm divisões dentro deles. Coloquei 3 exemplos aqui. Órgão, por exemplo, 8. O órgão 8 aqui para mim é a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Então, 8 era o órgão Educação, Cultura e Esporte. Daí ele é separado em 001, que é Educação, 002, que é Cultura, 003, que é Esporte. Para se eu quiser tirar um relatório lá das despesas só com a cultura, gera um relatório de órgão e unidade, beleza. Mas isso tem a ver com a estrutura administrativa. Cada ente público tem a sua estrutura. Daí, esse número começa sendo formado assim, a dotação orçamentária, órgão, unidade. Daí vem a função e subfunção. A função é tipo função educação, função saúde. E ela é determinada por essa portaria que está aí, ó, 42 de 99. Todos os entes públicos têm que usar essa mesma portaria quando vai fazer orçamento. Todo mundo usa essa mesma divisão de função e subfunção. Daqui a pouco eu abro para vocês. Tem 3 páginas essa portaria, só uma tabela assim de funções e a divisão e subfunção. Acho que eu tenho algum exemplo aqui. Tenho. Por exemplo, aqui, ó, a saúde, função número 10 dela. Estou fazendo lá a minha dotação, minha ação, construção de um hospital. Vou colocar órgãos, Secretaria de Saúde, unidade lá, hospital ou uma unidade genérica. Daí vou colocar a função lá, 10, que é saúde, e vou formando minha dotação orçamentária. Daí a saúde ela tem as subfunções, alimentação básica, nananã. Daí eu vejo em qual se encaixa. Se é um hospital que vai ser uma UPA, é atenção básica. Daí coloco órgão, unidade, função, subfunção. Ali embaixo tem outro exemplo ali da função educação. Então, a função número 12, daí tem o detalhamento ali das subfunções. Mas imagine que a gente tem uma lei que... Lei não, é essa portaria, na verdade, que define função e subfunção e que todos os entes públicos usam as mesmas funções e subfunções. Daí a gente tem o programa. Lembra que eu falei para vocês que o orçamento é do tipo programa? Então, cada ente público também tem seus programas de acordo com os seus objetivos. Então, só que cada programa tem um nome e um númerozinho correspondente. Criei o programa Mais Educação. O número desse programa é 10. Pronto. Porque esse número vai lá na minha dotação orçamentária, que é o meu número da ação. Ele é composto por tudo isso. Então, órgão, unidade, função, subfunção, programa. Mas ainda não acabou o tamanho da dotação orçamentária, é um número gigante. Coloquei aqui. Tá, é que depois do programa, tem um númerozinho que vai falar qual tipo que é. Então, além do programa, a gente tem uma definição nesses 3 itens, uma atividade, um projeto ou uma operação especial. Quando é atividade, vai ter um númerozinho 2. Quando é projeto, vai ser o número 1. E quando é operação especial, o 0. Mas ele está ali na sequência dos slides, tá? Então, atividade é uma ação que é de manutenção, não é uma coisa nova. Por exemplo, uma ação de pagamento de salários de professor. É uma atividade, é considerada uma atividade porque é uma coisa contínua, não é uma coisa nova, não é um investimento, não é algo novo. Daí você vai colocar um númerozinho 2 lá na continuação da dotação orçamentária. Se eu vou construir uma creche, comprar uma ambulância, vai ser um projeto novo, vai ser uma ampliação do meu orçamento, enfim, da minha atividade pública. Daí é considerado um projeto especial, estou falando errado. E, em último, tem a operação especial. Operação especial é quando não é nem atividade nem projeto. Por exemplo, o pagamento da dívida pública. Não é algo que eu
estou fazendo para manter as minhas atividades normais, nem para ampliar, que é o caso do projeto. Então, pagamento de dívida é considerado uma operação especial. Vou pagar um precatório. Quebrei o vidro do carro de uma pessoa fazendo uma roçada. Também é uma operação especial, porque eu estou tendo que pagar uma dívida, não é de manutenção, nem um projeto. Acho que as definições estão aqui. Então, veja, atividade, que eu falei que é o númerozinho 2 que eu vou usar lá na dotação orçamentária. Então, é um instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realize de modo contínuo e permanente. Então, não é uma coisa nova para o governo. É pagar salário, é comprar medicamento, é comprar merenda, é pagar transporte escolar, é só de manutenção das atividades normais. Então, você vai colocar o número 2 na tua dotação orçamentária quando tua ação for isso, for só para manter as atividades normais. Projeto, que vai utilizar o número 1. Eu deixei em azulzinho porque a definição é igual, tanto para atividade como para projeto, que muda é o que está em vermelho. Então, é um instrumento de programação, blá, 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 limitados no tempo do qual se resulte um produto que ocorre com expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Então, é algo, uma despesa de capital, geralmente. Compra de um ônibus, compra de ambulância, construção de uma praça, está aumentando, expandindo lá a atividade pública. E daí tem a operação especial, que é o númerozinho 0, que não contribui para a manutenção nem para a expansão, que é um pagamento de uma dívida. Melhor pensar dessa forma para chegar na definição. É estranho falar assim de um monte de número, mas agora olhando, acho que essa tela fica mais fácil. A dotação orçamentária é todo esse número aí, 03, 001, 04, 122, 0002, 2009. Mas pense que o número dessa ação, o nome dessa ação é aquela lá, manutenção das atividades jurídicas. Esse nome, manutenção das atividades jurídicas, é para uma ação bem genérica, assim, onde eu vou pagar salário de advogado, vou pagar material de consumo, vou pagar diária de advogado, enfim, é uma ação que tem que ter no orçamento, porque lembre que eu só posso executar o que eu tiver no orçamento. Então, tem que ter esse tipo de ação meio genérica que seja só de manutenção mesmo, não seja uma ação tipo que nem comprar um ônibus, que é uma coisa bem, um investimento, uma coisa nova. É só uma atividade para manter as atividades normais. Então, como que eu vou formar a minha dotação orçamentária? Vou lá ver que órgão que é a Advocacia Geral, daí é o 03, coloco lá na minha dotação. Geralmente, o jurídico não vai ter vários departamentos separados, mas lembre que isso depende da estrutura administrativa de cada órgão. Então, lá no meu município não tem unidade 001, 002, 003 dentro da Advocacia Geral do município. Só tem uma unidade só e está todo mundo dentro dessa unidade. Como se fosse uma subdivisão, mas não existe, só continua na mesma unidade todo mundo. Então, órgão, unidade, função. Função, se eu pego na minha tabela de função, vai estar dentro de função administrativa, que é só, né, enfim. Dentro da função administração, tem a subfunção administração geral. E como é uma ação de governo bem genérica, assim, para fazer várias coisas, não tem uma subfunção bem específica, então fica em subfunção administração geral. Daí vem o programa. Geralmente todo ente público também vai ter que ter um programa também genérico, assim, só para a parte mais administrativa. Porque tem secretarias ou órgãos que não têm muita atividade diferenciada, como saúde, educação, assistência social, turismo, que tem atividades bem específicas, né? Então, vai estar lá o programa, gestão administrativa, daí vai estar o númerozinho 2, porque não é algo novo, e o último número é o número da ação, que é um número aleatório. Você vai dando o número da ação 001, 002, 003. Então, tudo isso é para dar um número para uma ação de governo. A ação de governo ali era a manutenção das atividades jurídicas. Dentro dessa ação, a gente paga salário, paga um monte de coisa, assim, da área jurídica.
E daí o número dado a essa ação é todo esse número aí, que é composto dessa forma. Órgão, unidade, função, subfunção, programa. O número que define se é projeto, atividade ou operação especial e um número da ação aleatório. Aqui coloquei outro exemplo que daí já é de projeto. Coloquei esse daqui, aquisição de um veículo. Então já não é só uma atividade normal lá para manutenção. Aquisição de veículo para a Secretaria Municipal de Administração, esse SMA. Então, vou lá ver que número corresponde à Secretaria de Administração, qual é a unidade, função de novo, função administrativa, vou usar meu carro, sei lá, para fazer qualquer coisa de entrega, enfim, para fins administrativos, vou levar pessoas num treinamento, enfim. Subfunção continua a mesma, de administração geral, programa. Espera aí que eu estou tentando aceitar alguém aqui. Programa administração geral, daí agora não é mais númerozinho 2, porque não é mais de manutenção, é um projeto, então número 1. E no final, o número da ação, um número aleatório. E daí, temos também mais um exemplo de operação especial. Então, amortização e encargos com a dívida fundada interna. Imagine que é um empréstimo de longo prazo, a gente chama de dívida fundada. Quem paga a dívida geralmente é a Secretaria de Finanças, por isso que está lá, órgão 04, unidade, gabinete do secretário. Daí tem funções específicas de pagamento de dívida, encargos especiais, subfunção, serviço da dívida interna, daí tem programa específico para operações especiais, então programa 0000 é de operações especiais, lembre que programa é criado pelo ente público. Daí é número 0 lá na definição de projeto, atividade ou operação especial, por ser uma operação especial. Não estou nem mantendo, nem expandindo a minha atividade. E daí o número aleatório lá, o número da ação. Então, veja. Você faz a previsão de receita, fixa despesas, cria as ações e ainda tem que fazer esse númerozinho que é a dotação orçamentária. E ela é composta dessa forma. Órgão, unidade, função, subfunção, programa, o númerozinho se é projeto, atividade, operação especial e o número aleatório da ação. Portaria. Vou abrir a portaria de função e subfunção para vocês darem uma olhada. Mas acho que eu coloquei também lá no AVA. Estão vendo uma portaria 42 aí na tela? Sim. Então, veja, essa portaria ela tem 3 páginas. Mas ela fica aqui definida, ó. Função é uma tabelona, função, tal, e as subfunções. Vamos lá para a função saúde. Função saúde é número 10 e temos as subfunções. E lembra que todo ente público tem que usar essa função, essa tabelinha aí de função e subfunção. Por quê? Quero saber quanto que o ente gastou na função saúde. Gera um relatório da função 10. Beleza. É para isso, para ver onde está sendo gasto. Que função 12? Educação. Tem toda a divisão, ensino fundamental, ensino médio, ensino profissional. Daí, quero saber quanto gastou com educação no ensino infantil. Educação infantil. É 12 a função, subfunção 365. E assim vai. Aquele encargos especiais lá, 28, pagamento de dívida, encargos especiais. Função 28, subfunção 841, 842, tem todas essas aqui. Então, é isso. Quero falar coisas com vocês sobre o que está lá no AVA. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Estão vendo minha telinha aqui do AVA? Sim. Sim. Beleza. Só quero explicar uma atividade que está no AVA
Coloquei aqui. Então, o material de estudo vai estar esses 2 slides. Daí, tem aqui atividade de frequência, respondam, não esqueçam. No material complementar, tem aquelas atividades que eu falei para vocês que ia ter uma por semana, e daí vocês entregam tudo lá no final do bimestre, para ganhar um ponto extra, lembra? Então, eu coloquei aqui aquela portaria de função e subfunção, coloquei uma tabelinha de órgão, unidade, programa. Por quê? Essa atividade aqui, PPA, LDO e LOA, é só questão de certo ou errado, para vocês irem lembrando do conteúdo mesmo. Mas façam, porque eu vou pegar pouco dessas questões para cair na atividade avaliativa lá que vale 2 pontos. Então, abram, dê uma olhada, vão me perguntando, enfim. Mas eu coloquei essa portaria e esse órgão unidade para vocês fazerem essa atividade que está aqui, que é da LOA. Vou clicar aqui para a gente ver. Só vou explicar como ela funciona, tá? Estão vendo meu Word? Não. Não? Acho que eu tenho que compartilhar o que eu acabei de abrir, peraí. Eu abri aquela atividade LOA, beleza? Depois vocês dão uma olhadinha. Agora sim? Sim. Beleza. Então, essa questão primeira é bem bobinha, só falo lá, tipo, defina objetivos e informe a função sobre função. Falta de vagas na creche X para atendimento das crianças que moram nas proximidades. Daí é para você falar 2 objetivos, ou é construir uma creche ou ampliar uma creche. E daí eu pedi para vocês falarem a função e subfunção. É só olhar lá na tabela de função. Então, educação é função 12 e educação infantil vai ter a específica subfunção, que é a 365. Então, essa questão é só isso. A questão 2, veja que ela começa na letra A e vai até a N. Mas isso também é para vocês treinarem o quê? Fazer a dotação orçamentária, tipo, primeira ação, aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Turismo. Daí vocês vão seguir aquela ordem. Começa com o órgão, depois vem a unidade, daí vem a função, subfunção, programa, o númerozinho, se é projeto, atividade, operação especial, e um número aleatório. E é para vocês colocarem esse número. Eu acho que é meio complicado no começo, mas depois vejam os 3 exemplos que eu coloquei lá nos slides, vocês vão conseguir fazendo. Por isso que eu coloquei as outras tabelinhas ali no... Por isso que eu coloquei a portaria 42 ali no AVA, e coloquei órgão, unidade e programas, para vocês seguirem aqueles. Porque órgão, unidade e programa, cada ente público tem o seu. Mas aí, para resolver esse exercício, vamos todo mundo usar o mesmo, que é o que está nos slides e que eu coloquei ali no AVA. Para treinar, entende? Faz 1, 2, enfim. E daí, no final do... Lembre que depois vai ganhar 1 ponto extra quem fizer todas as atividades. Mas o meu objetivo, colocando elas aqui, é vocês treinarem e irem me perguntando. Não entendi qual que é a ordem. Vai me falando, enfim. A questão 3 aqui, essa é bem bobinha. Tipo, 08, qual que era o órgão? Escrever aqui do ladinho. 02, qual que é a unidade? Escrever aqui do lado. 13, qual que é a função 13? Escrever o nome. Subfunção 392, escrever aqui do lado. Programa 11, qual que é? O que é 2? É uma atividade, um projeto ou uma operação especial? E aqui só é o número da ação. Escreve número da ação e pronto. Então, mas é para treino mesmo, sabe? E para vocês entenderem assim que tem a previsão de receita, tem a fixação de despesa e tem esse número que se chama dotação orçamentária, que é o número da ação. Não esquecerem. Então, questão 1, questão 2, daí a gente tem essa 4. A 4, na 4 tem uma previsão de receita de um valor X, 300 mil reais. Daí eu falo que 100 mil é da fonte livre, 100 mil é para gastar com educação e 100 mil para saúde. E peço para vocês criarem 5 ações de governo. Tipo, eu tenho 300 mil reais para gastar. Vou fazer 5 despesas para gastar meus 300 mil reais.
Daí eu vou colocando ação, qual que é o objetivo, qual que é a meta física, a meta financeira. Mas se vocês quiserem só fazer a parte de nome e dotação, que daí o objetivo é ampliar a minha educação, meta física, fazer 2 escolas, meta financeira, 100 mil. Daí coloca o nome da ação, construção da escola Y, dotação, é o número. Órgão, unidade, função, tudo mais. Daí vocês inventam as ações que vocês querem fazer, beleza? Só quis explicar esse exercício que é o mais chatinho. O outro exercício é só questão objetivo, certo e errado. E esse que tem que meio que fazendo as coisas. Por isso que eu achei melhor abrir e explicar para vocês. Beleza? Tranquilo. Não se apavore, vão fazendo com o tempo. Daí a gente vai conversando nas próximas aulas. A próxima aula é sobre receita, depois despesa. É receita e despesa na mesma aula. Receita e despesa na próxima aula e daí na outra é uma atividade avaliativa. Então façam as questões porque eu peguei uma daquelas outras aí para cair na atividade avaliativa, então e vão me perguntando. Tá bom? Então é isso, acho que falei demais, mas e para quem não fez gestão e finanças públicas é tudo meio novo, né? Mas vocês vão se acostumando com esses termos, beleza? Respondam a questão lá, beleza? Falem quem respondeu, já me avisa. Alguém respondeu lá a questão da frequência? Eu já respondi. Deu tudo certo? Apareceu? Beleza. É que às vezes eu me Certinho. apavoro com esse sistema aí, porque estão falando que às vezes está fora do ar, sei lá o quê. Mas então, beleza. E acesse o material ali, se alguém tiver algum problema para acessar, fale comigo. E bom descanso e nos falamos na próxima quinta-feira. Tá bom, então. Boa noite. Boa noite, Té. Nossa, agora que eu vi isso. Cientistas brasileiros criaram um soro para tratar pacientes da Covid.
Pessoal, tô saindo, beleza?